Bom dia, boa tarde, meus curiosos e curiosas. Nós estamos aqui no Descomplica e no programa de hoje nós vamos ter uma aula muito incrível sobre genética e vamos ter uma conversa com Laura Andrade, uma geneticista, e o nosso querido professor de biologia, Wesley Hillman, veio aprender sobre biologia com a gente. Biologia? Oi, meu nome é Laura Andrade, eu sou geneticista. A gente vai falar hoje sobre leis de Mendel, conceitos de genética e criação do microscópio. E também iremos falar sobre clonagem e transgenia. A primeira lei de Mendel, ou lei da segregação dos fatores, determina que cada característica é condicionada por dois fatores que se separam na formatação dos gametas. A segregação é consequência da localização dos genes nos cromossomos e do comportamento desses durante a formação das gametas, através do processo de meiose. Um monge, Gregor Mendel, realizou seus estudos com o objetivo de compreender como as diferentes características eram transmitidas de uma geração para outra. Experimentos com ervilhas. Gregor Mendel conduziu seus experimentos utilizando ervilhas pelos seguintes motivos: planta de fácil cultivo e desenvolvimento em curto período, produção de muitas sementes, rápido ciclo reprodutivo, facilidade de controlar a fecundação das plantas e capacidade de realizar autofecundação. Os seus experimentos analisaram 7 características das ervilhas: cor da flor, posição do flor do caule, cor da semente, textura da semente, forma da vagem, cor da vagem e altura da planta. Ao observar a cor das sementes, Mendel percebeu que a linhagem de sementes amarelas sempre produziam 100% dos seus descendentes com sementes amarelas, e ao mesmo acontecia com as sementes verdes. As linhagens não apresentavam variações, constituindo linhagens puras, ou seja, as linhagens puras mantinham suas características ao longo das gerações. Os achados de Gregor Mendel são considerados o marco inicial para os estudos genéticos. A sua contribuição para a área foi imensa, o que levou a ser considerado o pai da genética. Partindo para a parte dos cruzamentos, como estava interessado em saber como as características eram passadas de uma geração para outra, Mendel realizou outro experimento. Dessa vez, realizou o cruzamento de linhagens puras de sementes amarelas e sementes verdes, o que constituiu na geração parental. Como resultado desse cruzamento, 100% das sementes eram amarelas. Mendel concluiu que a semente amarela apresentou dominância sobre a semente verde. Surgia assim o conceito de genes dominante e recessivos na genética. Como todas as sementes geradas eram amarelas, Mendel realizou a autofecundação entre elas. Os resultados surpreenderam Mendel. Na nova linhagem, surgiram novamente as sementes verdes, na proporção de 3:1. Ou seja, foi observado que a cada 4 plantas, 3 apresentavam as características dominantes e uma característica recessiva. Mendel concluiu que a cor das sementes era determinada por 2 fatores. Um fator para gerar sementes amarelas, que é dominante, e outro fator para gerar sementes verdes, recessivo. Assim, a primeira lei de Mendel pode ser enunciada como a seguir: todas as características de um indivíduo são determinadas por genes que separam-se durante a formação dos gametas, sendo que, assim, pai e mãe transmitem apenas um gene para seus descendentes. O primeiro microscópio. Durante a década de 1590, 2 fabricantes de óculos holandeses, Zacharias Janssen e seu pai Hans, começaram a experimentar as lentes. Eles colocaram várias lentes em um tubo e fizeram uma descoberta importante. O objeto perto do final do tubo percebeu ser muito ampliado, maior do que qualquer lupa simples poderia alcançar. A princípio, era tratado como um brinquedo pela realeza europeia. Embora as lupas comuns sejam basicamente um microscópio simples, quando falamos de invenção de um microscópio, nos referimos ao microscópio composto. Os microscópios compostos apresentam 2 ou mais lentes, conectadas por um cilindro. A lente superior, a qual a pessoa olha, é chamada de ocular. A lente inferior, próxima ao objeto, é conhecida como lente objetiva. Então, hoje, quando dizemos microscópio, estamos falando do microscópio composto. A evolução da microscopia. Ao longo dos anos foram realizadas muitas mudanças e a qualidade dos microscópios aumentaram muito. As melhorias, principalmente nas lentes, resolveram diversos dos problemas ópticos. Em meados de 1880, os microscópios ópticos atingiram a resolução de 0,2 micrômetros, equivalente à milionésima parte do metro, limite que permanece até hoje. Falando primeiramente agora do DNA e RNA, o DNA é uma molécula que transmite informações genéticas codificadas de uma espécie para os seus sucessores. Ele determina todas as características de um indivíduo e sua composição não muda de uma região do corpo para outra, nem com a idade ou ambiente. Já o RNA é um polímero cujos elementos da fita são de ribonucleotídeos e estão ligados covalentemente
Trata-se de um elemento que está entre o DNA e a produção de proteínas, ou seja, o DNA se reestrutura para formar o RNA, que por sua vez codifica a produção de proteínas. Gene. Os genes são unidades de informação hereditária que formam os cromossomos, formados por sequências especiais de centenas ou milhares de pares de bases nitrogenadas. São eles que determinam tanto as características próprias da espécie humana quanto as características próprias de cada indivíduo. Genoma. O genoma é toda a informação hereditária codificada no DNA de um organismo ou no RNA no caso dos vírus. É o conjunto de todos os genes de determinada espécie. Cromossomos. As diferentes sequências do DNA formam os cromossomos. O ser humano possui 46 cromossomos, 23 recebidos da mãe e 23 do pai. Cada par de cromossomos é composto de inúmeros genes. O que significa heterozigoto e homozigoto? Se os alelos dos cromossomos homólogos são iguais, dizemos que se trata de um homozigoto. Se os alelos foram diferentes, o indivíduo é heterozigoto. Falando um pouco agora sobre a ovelha Dolly, ela foi o primeiro clone de mamífero feito com sucesso a partir de uma célula somática adulta. Ela nasceu na Escócia em julho de 1996, há 26 anos, e morreu 6 anos depois em decorrência de uma doença pulmonar. Ela foi clonada a partir de glândula mamária de uma ovelha adulta com cerca de 6 anos, através de uma técnica conhecida como transferência somática de núcleo. A manipulação genética consiste em uma experiência científica na qual células são fundidas, genomas são manipulados pela recolocação de genes existentes ou modificados, a adição de genes extras em produção de clones, células-troncos e animais transgênicos ou para fins de terapia gênica, mostrando que a natureza biológica pode ser alterada para produzir organismos melhorados, órgãos para transplantes e curas para certas paralgias. Transgenia. É a ciência que realiza alteração genética em organismos vivos. Não é feita a retirada de genes específicos de um ser vivo inserido em outro, que pode ser de uma espécie diferente. O objetivo dessa técnica é inserir características consideradas algum tipo de benefício de uma espécie em outra. Em geral, naturalmente, espécies diferentes não se cruzam. Já com essa técnica, o cruzamento entre espécies diferentes é eficaz e estável, o que permite carregar essas modificações genéticas para gerações futuras ou impedir a planta nova de gerar sementes, por exemplo, e pode gerar benefícios variados para a espécie modificada. Transgênico é um organismo vivo modificado geneticamente. Onde encontramos os transgênicos? A aplicação da técnica de transgenia é extremamente comum nos dias atuais e pode ser encontrada em mais de uma área, como agricultura e saúde. Na agricultura, uma grande parte das commodities, produtos mais comercializados de origem primária que servem como matéria-prima da agricultura brasileira e mundial são transgênicas. Elas foram modificadas geneticamente com o objetivo de crescer em ambientes diferentes dos naturais, tolerar vários herbicidas, resistir a diferentes espécies de insetos ou até mesmo para aumentar a sua produtividade. Por exemplo, a soja, o milho, o algodão e a canola são commodities que, em sua maioria, são transgênicas. Já na saúde, muito do avanço da medicina contou com a ajuda de transgênicos. Há um número alto de vacinas criadas por meio de métodos de biotecnologia, além de tratamentos diagnósticos e medicamentos desenvolvidos com a ajuda da transgenia. Alguns exemplos são as vacinas como a hepatite B e a vacina contra a dengue, usadas para imunizar animais. Algumas vacinas contra a Covid-19, a principal e mais famosa aplicação da transgenia na área da saúde é a produção de insulina por meio de organismos transgênicos no tratamento de pessoas diabéticas. E agora vamos falar um pouco sobre a primeira lei de Mendel. Então, vamos supor que temos... Que merda! Parou a caneta! Fofoca do quê? É que vocês vão... você vai ter muita reação. Eu não vou ter razão. Ah, você não tava se vigiando. Ah lá, feijão. Feijão. O que eu posso falar? Ah, deixa. Ai, para, Pedro. Ai, que vergonha. Ai, eu sei que eu sou baixinha. Biologia?